Bom dia a todos, boa tarde para quem está no fuso horário adiantado. Hoje é um prazer receber aqui a Luciana Kimie, nunca sei falar, nunca sei o sotaque, depois ela vai me corrigir, que é cientista dos alimentos, professora da Universidade do Mato Grosso, não é Grosso do Sul, né? Eu sou antiga também, depois você tem que me explicar. Né? Já esqueci a geografia e vamos falar hoje de geografia da fome do Josué de Castro, tão famoso, tão querido, e que abriu, ele fez, né, naquela época em que o Brasil passava de novo por uma grande crise, por grandes problemas, ele alertou não só o Brasil, mas ele alertou o mundo sobre esse problema da fome coletiva, sobre esse problema da fome, entre aspas, política. E é um marco muito importante, orgulho, né, ter uma pessoa com essa importância a nível mundial que escreveu esse livro, e eu acabei de ler que em francês ele é Geopolítica da Fome. Eu achei muito interessante, porque acho que a Luciana vai falar, e também assim estou muito feliz não só pela Luciana ter pelo fato da Luciana ter aceito vir aqui no Papo à Mesa, que a ideia é mostrar pontos de vistas diferentes da alimentação, alimentos, alimentação e nutrição, mas assim, primeira vez eu, enquanto nutricionista, que vou ouvir um cientista dos alimentos falando de fome e apresentando José de Castro. Então, assim, estou muito curiosa, muito feliz. Assim, para mim é realmente um prazer e uma conquista trazer alguém que não seja da área da nutrição, mas que seja da área de alimentos, para falar desse tema que acaba sendo de todos, mas ele fica concentrado muito para o nutricionista, para o político, para o sociólogo e antropólogo. Então é muito interessante para essas áreas técnicas e conversar com vocês, né? Como a gente falou um pouquinho antes, a fome tem a ver com todo mundo, né? A gente tem todo mundo fazer a sua parte. Então, Luciana, assim, muito obrigada. Obrigada a todos vocês. É uma prova de que esse assunto ele é sempre presente, né? Sempre atual. Que pena que esse assunto seja atual ainda. Mas obrigada e mostra que é tão importante para ter tanta gente aqui na tela. Luciana, a sala é sua. Muito obrigada por ter aceito esse convite. Eu que agradeço, Ju. Eu que agradeço, né, ter lembrado aí do meu nome para poder fazer essa conversa no dia de hoje. Bom dia a todos, ou boa tarde, né, para quem não está aqui para o Brasil. Eu vou só fazer aqui, eu já vou falar um pouquinho sobre mim e iniciar já a apresentação, mas antes eu só queria fazer a transmissão aqui do meu PowerPoint. Pode ser, Ju? Claro, fica à Deixa eu só vontade. Aqui é achar onde tudo ele está livre. aqui na minha. Deixa eu fechar umas telas aqui para eu não me perder. É Bom, eu verdinho. vou falando aqui, né? Enquanto eu tento achar aqui onde está. Show, todos os meus. Aqui no É, a, meio, minha história, a minha história com a Vera Kiss, ela não é de hoje, ela começou na pandemia, né, Ju? E vocês conseguem ver aqui minha apresentação? Sim, Aqui, a sim. apresentação. Viu por completo agora? Sim, tá, tela Ah, cheia então tá agora. bom. Então tá bom. A minha história com a Vera Kiss não começou, né, realmente, né, literalmente na pandemia. Justamente nós estávamos conversando aqui nos bastidores antes, né? A Maria estava comentando dessa facilidade que a pandemia nos trouxe, de poder, né, atravessar literalmente, né, mares para alcançar aí, um aos outros. E, e eu já tinha, né, um conhecimento aí sobre o Instituto Vera Kiss, mas nunca consegui ter a oportunidade de participar dos cursos e das atividades pela realmente a distância e tudo mais. E na pandemia isso foi possível. Então, acabei sendo aí aluna, né, da Vera Kiss em vários cursos ligados a essa área, né, de divulgação sobre alimentos e alimentação, que é uma, embora não seja minha área atuante, né, eu gosto bastante e tento fazer com o maior zelo na busca aí, né, de trazer sempre informações mais atuais e verdadeiras, né, para os meus alunos. Então, eu sou cientista de alimentos, formada pela USP, e hoje estou como professora na Universidade Federal de Mato Grosso, campus Cuiabá, e também estou como presidente do Conselho Municipal, né, o Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, aqui de Cuiabá. Ju falou aí dessa primeira vez que uma cientista de alimentos vai falar sobre esse tema da fome. É um desafio para mim, confesso,
assim como tem sido um desafio estar ali aqui, né, à frente da Conceia, porque realmente, né, acaba que eu não vou dizer, não sei se eu digo qual a palavra correta para dizer, para não ser pejorativa, mas acaba se restringindo, às vezes, só para o nutricionista esse tema, quando, na verdade, é um problema de todos. E a gente só vai conseguir resolver esse problema se a gente trabalhar, né, em equipes multidisciplinares, a gente trabalhar juntos, né, cada um na sua especialidade, na sua expertise, em prol, né, ao combate aí da fome, tá? Ju, você pode me interromper a qualquer momento. A gente vamos tentar fazer um bate-papo aqui, né, sobre esse tema. E conforme a gente for apresentando, eu vou falando um pouquinho mais das minhas experiências aqui. Aqui na universidade, eu leciono, faço pesquisa mais na área de controle de qualidade e tecnologia do pescado, que de certa forma acaba, né, tendo aí uma relação muito forte com essa questão aí, né, do fornecimento adequado de alimentos para as populações, tanto pela proteína de alta qualidade do pescado, como pela necessidade do controle de qualidade para a produção de um alimento seguro. Então, acho que não estou tão peixe fora d'água assim também, né? Vamos começar aqui a falar, eu falo bastante, então Ju pode ir me cortando para a gente ficar aqui no tempo. Queria começar então falando um pouquinho para vocês, para quem não conhece o autor, José de Castro, né? Esse livro é um livro assim clássico aqui no Brasil, acaba sendo assim um livro de interesse, de indicação, às vezes para pré-vestibular, para vestibulares, para nas escolas, mas eu confesso que eu já tinha lido, né, esse livro na época de escola, de ginásio, mas acho que ele precisa de uma leitura mais amadurecida. Então, agora, recentemente, relendo esse livro, eu acho que a interpretação foi 100% diferente, né, da minha época de adolescência, quando eu fiz a leitura desse livro, porque ele realmente trata de questões sociais e políticas que talvez exijam, né, um certo amadurecimento para a gente ter uma correta compreensão e entendimento sobre o tema. Tá? José de Castro ele nasceu em 1908 no Recife. Ele era médico, especialista em nutrição, né? Então, acho que naquela época não tinha esse termo, mas a gente vê hoje aí algumas referências dele, tratando ele como nutrólogo. Ele também era geógrafo, professor, cientista social, escritor, ativista contra a fome. Ele foi presidente do Conselho Executivo da FAO, embaixador, né, do Brasil na FAO. Ele foi também político, foi 2 vezes deputado federal por Pernambuco, e indicado aí ao Nobel da Paz nos anos de 1953, 63, 64 e 65. Podem perceber que teve uma atuação, né, política muito forte, e até mesmo por causa disso ele teve seus direitos políticos cassados pela ditadura, na época, né, da ditadura militar, e acabou morrendo no exílio em Paris em 1973. Então tem uma relação aí também bem forte com Paris. Depois a Ju vai fazer algumas complementações com relação a isso. Então eu queria fazer uma breve apresentação já, né, para poder embasar a minha fala de que esse livro ele não é um livro de literatura, como é que eu posso dizer assim, não vaga, mas simplicista, né? Ele realmente, né, ele tem aí um cunho científico, um cunho político bastante marcante, tá? Porque esse autor ele tinha, né, autoridade para falar sobre o que ele estava falando nesse livro, tá? Bom, aí falar um pouquinho só para vocês entenderem, antes da gente, né, falar do conteúdo em específico, para vocês entenderem um pouquinho sobre o livro e ficarem aí, né, interessados em quem não leu ainda, né, em fazer essa leitura. A data do seu primeiro lançamento, né, foi em 1946. Hoje a gente tem várias reedições desse livro. A reedição que eu li, que eu fiz a nova leitura, né, foi a de 2023 mesmo, que tem essa capinha que eu mostrei no primeiro slide. Ele tem 394 páginas, mas muito gostosas, muito fáceis de ler, embora eu tenha dito anteriormente que ele tem aí um cunho científico, ele não tem aqueles jargões científicos, então fica muito fácil para qualquer pessoa poder fazer a leitura, embora traga, né, vários conhecimentos científicos. Ele é composto por 5 capítulos, mais introdução, notas,
que é uma coisa bastante interessante também, que eu nunca tinha visto em um livro, que não é de literatura assim, né, científica, referências bibliográficas e glossário. Nessas notas, durante o texto, ele cita algum artigo, alguma publicação, algum estudo, e aí, para não discorrer muito sobre essa questão, ele faz uma nota que lá, né, nessa parte das notas, ele explica melhor quem que era o pesquisador ou o profissional que deu aquela informação para ele, ou aquele trabalho, né, que ele tirou aquela informação, tá? Só para vocês, né, terem certeza da importância desse livro, ele já foi traduzido para mais de 25 idiomas e ele ganhou 2 prêmios, né? O prêmio Pandiá Calógeras, da Associação Brasileira dos Escritores, e prêmio José Veríssimo da Academia Brasileira de Letras. Bom, então aí, né, só reforçando o que eu já tinha dito, de forma geral, o que eu pude perceber? Esse livro ele traz, né, dados bastante sólidos, porque todo o conteúdo, né, de informação dele, ele foi embasado em resultados de observações e investigações que o autor fez durante 15 anos, tá? Então, é realmente assim como se fosse um resumo. Ele até comenta ali no início, né, na parte da introdução do livro, que vários outros temas foram se desdobrando dessa pesquisa, né, dessa construção desse livro, Geografia da Fome, mas que ele iria explorar melhor em outros livros, né? E aí ele até cita, né, como que ele vai fazer essa organização desses outros livros ou conteúdos complementares que já estavam em outros livros que ele já publicou. Ele tem um cunho científico, como eu também já disse, então, assim, todas as informações, ele mostra ali dados estatísticos, onde foram publicados esses dados estatísticos, sejam em órgãos governamentais, sejam em resumos de congressos ou artigos, né, em revistas científicas. Eu acho até interessante que ele faz até umas críticas, né, quando ele contradiz ou ele contesta alguma outra informação que foi previamente divulgada eu ia falar mídias sociais naquela época, eu não tinha, né? Mas nas redes científicas, nos outros revistas científicas, se não tinha assim, uma amostragem adequada ou uma metodologia muito bem embasada, ele traz críticas a esses autores, né? Ah, fulano, né, já tinha dito isso, mas não, né? Olha aqui como está a metodologia dele, como foi estabelecida a coleta de dados dele, ou falta de estatística por uma amostragem muito reduzida. Então, ele realmente tinha essa preocupação, né, essa seriedade na hora de divulgar essas informações. Ele sempre quis, né, ali no livro, no momento, todos os momentos, ele está ali preocupado em divulgar informações sólidas, né, informações que possam realmente ter esse embasamento, esse cunho científico, de estatística, de publicação em revistas, né, assim, mais sérias ou de maior impacto para aquele momento na área, tá? O que nos deixa até mais aliviados, né, de poder, né, usar essas informações. Embora, né, essas informações sejam de 1950, praticamente, vocês vão perceber que, infelizmente, a situação, assim, no geral, claro que numericamente sim, mas no contexto geral, muito que está ali não mudou, infelizmente, né, no Brasil de hoje, tá? Bom, e aí como é que está dividido esse livro, né? Ele está dividido na análise de 4 áreas. Ele dividiu ali o Brasil em 4 áreas. Área amazônica, Nordeste açucareiro, Sertão do Nordeste e Centro-Sul. Então, ele faz uma análise mais minuciosa dessas 4 regiões aí, que ele dividiu o Brasil, tá? Vou mostrar aqui. Depois tem ali um mapinha que eu vou mostrar para vocês como que naquela época, né, ele considerou a divisão, né, como ele foi considerando geograficamente a divisão do país, tá? Como tema central, o livro ele tem aí a fome, né? Mas ele faz uma descrição da fome, não apenas como fenômeno social do seu tempo. Ele, a todo momento, ele comprova, né? Ele demonstra que a fome ele é um fenômeno histórico,
E não é um acaso, e tampouco consequência, né, de determinações biológicas ou geográficas. Embora ele faça essas divisões geográficas, ele também demonstra que o fato, né, de uma região ser mais abundante de chuva ou menos abundante de chuva, ter mais condições, né, propícias de qualidade de solo ou não, isso não é o único fator, né, responsável ali pela fome. Na verdade, ele faz uma crítica bem agressiva e a fome, de fato, ela é resultado de conflitos e decisões políticas, né, em determinadas circunstâncias históricas, tá? É, ele relata em alguns momentos também que a fome é uma manifestação biológica de um problema social, que é bem interessante isso, né? E ele tenta, né, aí como de forma bem objetiva, analisar o fenômeno da fome de forma coletiva, tá? Antes do prefácio, ele tem ali umas 2, 3 páginas de um comentário, né, do Silvio Almeida, que eu achei interessante só tirar esse trecho aqui, né? Que ele está comentando sobre o livro e ele traz, né? Que essa conclusão, vamos dizer assim, né? Que a fome não são apenas para a fome acontecer, né? Não basta apenas, né, desastres naturais, guerras ou condições geográficas desfavoráveis que definem, né, quem irá passar ou não fome. Ele fala, né, que são também, principalmente, os fatores políticos que vão determinar quem irá passar fome ou não. E aí, entre eles, né, entre esses fatores políticos, ele elenca a estratégia de produção e distribuição de alimentos, os sistemas de preços, divisões espaciais nas cidades e no campo, desigualdade social, políticas salariais, tradições culturais, sistemas de saúde, condições de habitação e meios de difusão ideológicas, tá? Ele não fala, né, explicitamente no texto, mas eu até coloquei aqui, né, fome versus SAN, né, segurança alimentar e nutricional, porque é assim que eu bati o olho, né, nesse trecho aqui do comentário do Silvio Almeida, já veio assim na minha cabeça, né, aquela luzinha, plim, né? Olha aí, bem claro e direto a definição de segurança alimentar e nutricional, né? Que é o direito a uma alimentação adequada, em níveis, né, suficientes, tanto quantitativo como qualitativo de nutrientes, sem restringir, né, outras necessidades básicas do cidadão brasileiro, ou seja, não tem que escolher entre comer e pensar onde eu vou dormir, comer e ter acesso à saúde, comer e ter acesso à educação, né? Esse alimento que chega na minha mesa, eu tenho que respeitar as minhas questões religiosas, ético-raciais, culturais, e não apenas, né, saciar ali aquela necessidade de fome, de apetite, né? Então, na hora que ele não fala explicitamente isso, mas quando eu li esse trecho ali do comentário do Silvio Almeida, já veio na minha cabeça assim direto, olha aí, né? Bem atual e bem, né, claro, é, essa situação aí da segurança alimentar e nutricional. Bom, então o autor ele não fala da fome aguda ou momentânea, corresponde ali, né, ao apetite. O livro ele vai discorrer sobre a fome crônica, permanente, que ocorre quando a alimentação habitual não propicia ao indivíduo a energia, a quantidade de calorias suficientes para a manutenção do seu organismo e para o exercício das suas atividades cotidianas, tá? E aí eu faço uma ressalva aqui, né, para o exercício das suas atividades cotidianas, e quando a gente está lendo ali o livro, vai caindo, né, por terra vários memes, né, que a gente diria hoje em dia, ou vários estigmas que a gente às vezes, a gente não, né, que a cultura, né, a história ou acaba ainda, eu acho que infelizmente, às vezes, né, ligando algumas regiões do Brasil, né, com algumas, algumas frases ou algumas situações pejorativas mesmo, né? Eu acho que, infelizmente, todo mundo já ouviu e, mais infelizmente ainda, ouvimos, né? O nordestino é preguiçoso, a amazonense não gosta de trabalhar, só quer ficar na rede,
Aí ele vai dando toda uma justificativa biológica, né, do porquê isso foi se criando, né? Esses conceitos, infelizmente, eles foram se criando. Ah, esse mapinha aqui que eu queria mostrar para vocês, só para vocês terem ideia, né, de como são, quais são as áreas alimentares que ele divide o nosso Brasil. E aqui nesse mapa, ele ainda deixou aqui um infográfico bem interessante, que ele demonstra, né, as regiões que ele dividiu e quais os principais alimentos dessas regiões. Então, aqui a região amazônica, né, farinha de mandioca, feijão, peixe, rapadura. Aqui na região, né, 2, farinha de mandioca, feijão, charque e aipim, região mais nordeste, né, milho, feijão, carne, rapadura. Aqui região mais centro-oeste, milho, feijão, toucinho e carne. Aí acho que vocês já podem estar percebendo e lembrando, né, dos alimentos dessas regiões, né? E a região mais sul, carne, pão, arroz, batata. Né? Então também não mudou muito da situação que a gente pode dizer, né, da alimentação de hoje em dia dessas regiões. Aí, só assim, realmente o livro é tenso, não vou conseguir entrar, né, de maneira muito detalhada, então tentei fazer um resumão aqui de cada área, né, que ele discutiu, só para realmente dar aquela vontade de vocês pegar o livro na íntegra e ler ali, se deliciar com todas essas informações e, né, de repente até mudar alguns conceitos que vocês possam ter por essas regiões ou pela história que vocês ouviram dessas regiões, tá? Então, sobre a região amazônica, de forma assim bem geral, ele aponta, né, que o alimento base é a farinha de mandioca, e aí eu achei interessante, né? Ele discute bastante a questão aí a gente às vezes pensa, né? Até hoje, né? Acho que muitas pessoas pensam, a região amazônica, então região que a gente tem ali, né? Bastante área verde, então se produz bastante, porque tem bastante área verde, então a gente vai ter bastante alimento ali. E aí achei interessante que ele relata bastante, ele fala bastante da situação enganosa, né? Da sedução enganosa da riqueza verde, né? E aí ele vai, e eu preciso ser sincera, eu preciso confessar que eu nunca tinha pensado em ter essa análise, né? Ele fala ali que embora, né, seja uma região, porque quando a gente pensa assim, né, em fome, eu acho que isso é normal, todo mundo já fala fome no Brasil. A primeira região que todo mundo tem à mente, que é o que se propaga, né, nas mídias, na televisão, é o Agreste, né, o Nordeste. E aí, lá a gente quando fala fome no Brasil, eu tenho certeza que todo mundo já lembra ali daquela região seca, né, com bastante erosão de solo, mas ele vai desmistificando isso, que a gente tem várias fomes dentro do mesmo Brasil, e aí ele mostra, né, ali que, embora tenha toda essa área verde, há elevada umidade e muita sombra, justamente por causa da grande quantidade de árvores, né, acaba limitando a produção de alimentos ali na região amazônica. O que acaba sendo também uma consequência da sua baixa densidade demográfica, porque o acesso ao alimento dessas regiões é um pouco mais dificultado, tá? Ele relata ali o consumo limitado, principalmente, né, de carne e leite, limitado ou ausente de carne e leite, e que vai derivar aí deficiências de proteínas, sais minerais e vitaminas. Como consequência, ele faz ali um relato, ele traz vários relatórios médicos, artigos científicos, mas principalmente relatórios, né, de médicos, relatórios de órgãos governamentais que indicam, né, que a população daquela região ela sofre, né, com uma grande quantidade de cáries por falta de cálcio, anemia por falta de ferro, geofagia, né, por falta de minerais. Não sei se todo mundo sabe o que é geofagia, então esse hábito, né, de comer terra como uma necessidade, vamos dizer assim, do corpo, né, de obter esses minerais. E depois eu faço uma ressalva, se der tempo, necessidade às vezes contestada, tá? Mas no livro ele faz essa analogia, né, da geofagia com esse instinto de comer terra para que pudesse, né, obter os minerais que estão faltando no organismo. Cegueira noturna, conjuntivite, até mesmo cegueira incurável pela falta de vitamina A, tuberculose, né? Então, já são as consequências pela falta, né, pela subnutrição, a pessoa acaba ficando, né, mais susceptível, né, aí a outras doenças contagiosas, tá?
Ele fala, né, que embora, né, haja muitos rios nessa região amazônica, o acesso à pesca ele é desorganizado. O que significa isso? Eles não se organizam para fazer aquela pesca, então acabam, né, não utilizando aquele recurso da pesca de maneira racional, né, pensando aí em algum tipo de processamento para conservar em épocas que tem menos disponibilidade de peixes naqueles rios, e acaba usando-se de maneira excessiva, né? Limitando aí essa riqueza natural. O único processamento que ele relata ali, nem salvo e secagem eles costumam fazer, o único processamento que eles relatam ali é a elaboração de piracuí, que eu também não sei se todo mundo conhece, mas é um tipo de peixe salgado e seco, e se a gente tiver tempo no final, a gente pode discutir mais um pouquinho sobre ele. Mas só que ressaltar que é um dos poucos alimentos brasileiros inclusos, né, na Arca do Gosto, ligada aí ao movimento Slow Food. Então, em resumo, ele fala, né, que a região amazônica, a área amazônica, ela não tem um clima acolhedor, né? Então, a exploração descontrolada e desordenada dos recursos naturais acaba resultando na sua destruição, tá? E aí ele vai trazendo, né, a questão também da monocultura da borracha, então a exploração excessiva e desorganizada do látex, das seringueiras, então quando houve também, né, a população, né, as pessoas que residem lá, né, que foram, né, naquele momento residir lá, eles foram realmente em busca desse trabalho, principalmente ali nordestinos, foram para a região amazônica em busca, né, dessa riqueza, né, e das seringueiras, e chegando lá não se adaptaram com o clima, não se adaptaram com o solo, com a diferença, né, da alimentação, e essa monocultura acabava também, né, contextualizando toda essa questão aí da fome, tá? Ele reforça bastante, né, embora tenha ali a natureza a seu favor, essa desorganização, esse excesso, né, de exploração da natureza, acabou aí quase por dizimar várias espécies de peixes e tartarugas, e que a agricultura, né, dessa região era bastante primitiva e sem nenhuma pretensão de ampliação de áreas produtivas, né? Então, não, ali era realmente uma área... Era não, né? A gente estou falando era, mas se a gente for pensar, ainda hoje é uma área praticamente apenas de exploração. Partindo já para o Nordeste açucareiro, que é uma outra região, né, que ele relata, né, lá ele diz aqui sobre a questão da alimentação, ele elenca como alimento base a farinha de mandioca com feijão, charque, café e açúcar, tá? Então, farinha de mandioca, principalmente porque, né, ali nessa região foram se estabilizando, né, se colocando ali os grandes latifúndios. Então, vamos dizer assim, os donos dos grandes feudos vinham, né, da Europa ou de outras regiões mais ricas para explorar aquela região e traziam consigo aqueles hábitos, né, de alimentação, principalmente da farinha de trigo. Só que essa farinha de trigo ela era importada e chegava no Brasil já com grande quantidade ali de fungos, bolores, né, praticamente impróprias para o seu consumo. Então, acabava que a base da alimentação ali nativa, né, local, já vindo aí de toda a cultura ali indígena, acabavam usando a mandioca para poder fazer a sua farinha e foram substituindo aos poucos aí o uso da farinha de trigo, tá? Nessa região, ele relata aí que o clima e solo são mais propícios e acolhedores para a produção de alimentos, então acabou se formando ali uma alta densidade demográfica, principalmente na zona rural, devido, né, à necessidade de mão de obra para trabalhar ali nas lavouras de cana-de-açúcar, e que ali não é que havia falta de alimentos, mas havia ali um consumo mais limitado de frutas, verduras, carne e leite. Eles tinham quantidade de alimento suficiente, farinha de mandioca, feijão, né, como eu disse para vocês, principalmente, só que, ou seja, né, tinha o alimento, mas não tinha variedade desse alimento, que acaba resultando aí, né, numa deficiência de alguns nutrientes, principalmente proteínas de boa qualidade, né? Então, na verdade, aminoácidos de boa qualidade, sais minerais e vitaminas. Como consequência,
né, dessa deficiência desses nutrientes, a gente percebe ali no relato dele o crescimento limitado, né, a estatura, né, mais baixa aí dessas pessoas que vivem nessa região, então, até conhecidos como homem do brejo nordestino, devido justamente à carência proteica, exceto aí, né, porque ele relata para os homens da praia. Então, ali nesse Nordeste açucareiro, tinha o pessoal ali que era mais da região rural, mais afastada ali das praias, e tem o pessoal ali que era da praia. Esse pessoal que vivia mais próximo ali da região praiana, eles tinham ali acesso ao pescado, então essa questão aí, né, da deficiência proteica, ela não era tão pronunciada, tá? E essa deficiência desses nutrientes também acabava, né, dando aí essa apatia, depressão física e mental, cansaço, problemas de calo na pele, devido aí, né, principalmente à apoavitaminose A. Tá? E aí aquele que eu falei no início da minha fala, aqueles estigmas que às vezes a gente pensa, que a gente já ouve, a cultura nos traz, né? Ah, então o nordestino é preguiçoso, né? Só quer ficar na rede, não gosta de trabalhar. Não é, gente, que ele não gosta de trabalhar, ele não tinha força para trabalhar. Ele não tinha, né? Não tinha força, essa era a verdade, tá? Ele fala ali um relato, né, das baianas que namoravam nos parapeitos das janelas, e aí por isso que ficavam com o cotovelo todo grosso, né, com calos. Na verdade, não. Na verdade, isso era uma consequência, né, de falta de vitamina A, que dava, né, essa questão aí, né, de doenças de pele, tá? Então, em resumo, a economia açucareira, ela era focada na monocultura da cana-de-açúcar, que, embora, né, seja relativamente, né, grande, ela tinha baixa produtividade e contribuía para a degradação do solo, porque não tinha rotatividade futura, tem nada, e era formada aí, em grande parte por grandes latifúndios. Já o sertão do Nordeste, né, que é outra região ali que ele aponta, ali é aquela fome realmente que a gente vê na televisão, né, que a gente sempre lembra. Ele trata ali como o local da fome aguda. Ele relata que nessa região é característico, né, as secas intercaladas com chuvas escassas e regulares, resultando aí no empobrecimento do solo, e aí por essa foto uma foto bastante clássica, né, a gente vê o agreste, né, nordestino, caracterizado como essa região de solos com bastante erosão, tá? A base da alimentação dessa região era milho, então, nos seus mais variados processamentos, né, canjica, angu, cuscuz, e é uma coisa interessante aqui, que esse milho, ele sempre era consumido com o leite, que acabava sendo uma combinação perfeita. Em alguns momentos ele até relata que, embora a escassez de alimentos nessa região era menor, a qualidade, às vezes, era superior da outra região, do Nordeste açucareiro, porque ele tinha uma combinação de nutrientes, ou seja, um equilíbrio de nutrientes mais efetivo, né? Mais equilibrado. Ele também fala que há um consumo, né, embora limitado, de carnes, principalmente de cabra, um pouco bovina, nos poucos bois magros que eles tinham por lá, mas sempre na forma ali de charque, né, pela falta de recursos para conservação, né, cadeia do frio, né, praticamente zero, então usavam aí a tecnologia para poder, né, fazer esse processamento desse pescado, tá? Também tinha ali um consumo relativo de baixo, né, de feijão, batata doce, inhame, rapadura e café. A rapadura e café vindo aí, né, do Nordeste açucareiro. E aí, em épocas de seca extrema, né, quando assim, realmente tem uma época do ano que tem essa seca extrema, eles acabavam chegando ao ponto de ter que utilizar para sua alimentação plantas que, para muitos, eram consideradas não comestíveis, e até temos relatos que muitas delas são tóxicas, como o mucanã e a macambirra. E aí eles faziam várias preparações, também vários processamentos, de farinhas, né? Acabava fazendo bijus, então trocava a farinha de mandioca, o biju de farinha de mandioca por biju de farinha, né? De uma dessas plantas para, né? Enfim, ter de alguma forma e mastigar alguma coisa. Eu acho que é isso que eu posso concluir. Eles queriam apenas mastigar, acho que para enganar essa fome, tá?
Bom, e aí, só para finalizar essa parte do sertão do Nordeste, essa situação toda, né, nesse período de semi-estreca, sem alimentos, sem água, onde ele começa a relatar aí o processo de êxodo rural, tá? E essas pessoas que saíam nessa caminhada, né, em fuga, né, aí desse sertão para regiões mais urbanas, eles apresentavam ali uma magreza extrema, tinha alguns sertanejos que eles chegavam a perder até 50% do seu peso na época da seca. Eu acho assim, bem triste a gente ver isso, né? As crianças eram todas conhecidas como estatura mirrada, né? Derivadas aí do nanismo alimentar. Então, não é que o nordestino ele é baixinho, né? Muitas vezes é porque ele não conseguiu ter nutrientes suficientes, né, para o seu crescimento regular. Nessa fuga da seca, também é relatado aí que haviam muitas mortes, né? Ele fala ali de centenas e centenas, até milhares, né? Em alguns momentos, milhares de mortes. E essa morte ela acontecia além, né, da questão da fome, também pela situação frágil, né, de saúde desses sertanejos, que acabava, né, culminando aí também em umas condições precárias de higiene pessoal e armazenamento dos poucos alimentos que eles tinham nos campos de concentração. Tá? Então, aí a gente vê, né, ou seja, né, um alimento totalmente não seguro, que acabava transmitindo, né, doenças, então a gente tinha problemas de DTAs, diarreias, febre tifoide, oftalmias, tracomas, então bastante prominente também essa questão das doenças, né, da visão, estomatites por falta de ferro, varíola, beriberi, por falta de vitamina B1, tá? As estomatites, elas acabavam se traduzindo em bastante, eles falam boqueiras, né? Bastante herpes ali na boca, que também às vezes era muito, alguns relatos, né? E que ele desfaz, né? Esse mito também, que falava que era por causa que o pessoal era mais promíscuo, vamos dizer assim, mas na verdade não. Na verdade, era a falta mesmo, né, de ferro que acabava dando esse problema de estomatite e aí, né, o problema de boqueira, tá? Então, a fome também é um motivo de transtornos psicológicos, ele relata ali no livro, né? E aí vem toda essa outra cultura que a gente também ouve, né, falar aí do sertão nordestino, que é o caso aí da criminalidade, né, os cangaceiros, o fanatismo religioso, né, o beato fanático, que a gente também vê traduzido aí nas inúmeras novelas brasileiras, nos contos brasileiros, a gente vê, né, essa questão aí do cangaceiro do Nordeste, esse fanatismo religioso. Também, né, ele relata aqui consequência de falta, né, de vitamina B1, falta de, até deixei aqui, tiamina, ácido nicotínico, que são aí aminoácidos, são nutrientes, né, vitaminas que vão, né, provocar, né, de maneira bem grosseira aqui falando para vocês, essa irritabilidade, essa inquietude, ele relata aqui, né, de transtornos mentais que vão, né, de certa forma, instigar, motivar, estimular, né, esse nordestino, esse sertanejo, né, a acabar cometendo aí, né, alguns furtos. Ele até relata em algum momento aqui que o nordestino sempre foi muito conhecido pela sua idoneidade, né, pelo seu jeito correto de ser. Mas a fome era tanta que quando ele via, ele já tinha roubado, né? Então, assim, era realmente uma necessidade. A gente tinha muita coisa para falar, mas para deixar o tempo para a gente conversar, vou um pouquinho mais rápido, tá? A região Centro-Sul, que é a última que ele caracteriza aqui, né? Aqui ele já fala que ele quer a região mais rica, vamos dizer assim. Ele tem deficiência, mas é uma deficiência alimentar mais discreta. Ela não se pronuncia ali na falta de alimentos, mas sim numa subnutrição mais discreta, decorrente aí de um desequilíbrio de nutrientes, uma carência parcial, e também ele relata que isso é mais restrito assim, na região Centro-Sul, não é toda a região Centro-Sul que ela acaba sofrendo disso. São regiões dentro, né, acabam se formando outras mini-regiões. Então, aquelas regiões, essas carências, né, elas são apenas em alguns grupos ou classes sociais.
tá? E aqui ele divide, naquela época, né, o Centro-Oeste com o Sertão do Sul do Goiás, os Pantanais de Mato Grosso, e não era separado, dividido ainda, né, Mato Grosso do Sul. E aqui ele relata, né, que aqui nessa região tinha um consumo um pouco mais amplo de frutas e hortaliças, e as carências, elas eram mais, né, de desvitaminoses A, B e C, e no sul, né, que aí iria incluir Guanabara, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, ali é onde tem a região que mais se consome, né, verduras e frutas, principalmente por influência dos imigrantes. Então, toda a alimentação ali dessa região, ela é influenciada pelos imigrantes italianos, japoneses, germânicos. Então, ele relata ali o consumo bastante elevado, né, de frutas, verduras, cerveja, os embutidos, os derivados de trigo, então bastante massa por causa das descendências italianas, tá? Aí, nesse caso, as deficiências de nutrientes concentram-se nas populações das zonas em zonas mais específicas, né? Então, seriam as periferias, as zonas onde realmente estão os trabalhadores, tá? Então, seria, né, como hoje em dia, né? A gente tem nos grandes centros, a gente tem ali as regiões de periferia, que é onde as pessoas sofrem mais da fome, que são ali a região que concentra a maior número de trabalhadores. Então, concluindo, para depois a gente ter um tempinho aqui para discutir, né? Eu trouxe só essas 3 frases aqui no livro, que eu acho que dá um resumo bem legal aqui de tudo que falou o livro. Faz-se necessário que as áreas mais ricas de maior poder, tanto econômico como político, tenham mais respeito pelas regiões mais pobres e procurem cooperar para a sua emancipação em benefício da nação. Então, esses 3 trechos eles estão na parte final ali do livro, né, que é como se fosse assim, um resumo de todo o relato dele, das regiões mencionadas. Então, ele deixa bem claro ali que a conclusão dele é que a gente só vai resolver o problema se todo mundo se juntar, né, e pensar na questão aí, né, de forma coletiva, e não, né, de forma individual. E a todo momento, né, ele fala, e eu acho que não é difícil, a gente pode tranquilamente transpor para os tempos atuais, que é preciso que os responsáveis pelo Brasil tomem a peito a solução do problema, atacando-os, né, em suas raízes com coragem e decisão, né? Então, coragem e decisão, ou seja, sem influência, né, aí de questões políticas ou interesses pessoais ou de determinadas categorias ou de determinados partidos políticos ou determinadas ideologias religiosas ou políticas, né? Tem que ser de forma imparcial, né? Então, aí teria que ter, né, que os nossos governantes tomassem essa responsabilidade para si e encarassem o problema de frente, né? Eu acho que é isso que traduz essa frase. E, por fim, né, ele relata também aqui no livro, né, que manter a estrutura atual da economia agrícola brasileira, aquela estrutura, né, das monoculturas, grandes latifúndios, cujos índices de produtividade são os mais baixos do mundo, torna-se bem difícil obter as matérias-primas necessárias para uma indústria capaz de concorrer nos mercados mundiais e obter os meios de subsistência para alimentar as massas trabalhadoras dos grandes parques industriais. Outra consequência é a falta do mercado interno para absorver a crescente produção industrial, né? Então, ele dizia que, naquele momento, né, manter os grandes latifúndios, as monoculturas, não daria subsídio, né? Ou seja, só poucos iriam enriquecer, e nem de maneira tão eficiente, porque a forma de produção era pouco produtiva, e acabava não dando condições para que os trabalhadores tivessem poder aquisitivo para consumir aquele produto produzido. Luciana, mas hoje a gente tem uma agricultura brasileira diferente, realmente temos, né? A gente temos áreas, no sentido assim, né? Ainda temos grandes monoculturas, mas a gente tem uma produtividade muito mais efetivas, né? Muito mais tecnologia aplicada ao campo, então a nossa produção hoje, somos o grande celeiro do mundo, então a nossa produtividade é muito eficiente, mas ainda acaba concentrada na mão de poucos. Então, essa última frase aqui, ela em partes ainda se mantém, em partes ela modificou, mas no final das contas acabamos tendo a mesma consequência, né? Poucos estão enriquecendo, né? E quem está ali na luta, na lida diária mesmo,
continua sem nada, continua passando fome, seja ela crônica, ou seja ela, né, de forma sutil, mas que falta ainda, né, satisfazer as necessidades do organismo, tá? Obrigada, vou deixar aqui, espero que a gente tenha um tempinho para a gente conversar, queria falar mais, Ok. mas senão a gente não conversa, né, Ju? Não é. Outra oportunidade Luciana, aí. muito, 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 muito legal. Se você puder compartilhar, porque aí para a gente olhar todo mundo Claro, nas peraí. ver as carinhas. Muito interessante. Me voltou, nossa, na minha faculdade, final dos anos 80, quando eu trabalhava com desnutrição, fome, é um assunto que é frustrante, porque é uma formiguinha trabalhando nesse mundo todo, mas nesse assunto, né? Mas é uma coisa que me toca muito, né? Até tenho vontade de chorar, porque assim, é uma coisa tão grande, e sempre tem um professor, Arlete, que está aqui, Felipe Sampaio, de marketing, que ele conta essa historinha, que eu não sei de onde vem, que se um marciano chegasse na Terra, ele ia falar que a gente é louco, de ver tanta comida e tanta gente passando fome, que ele não ia entender. Como é que nós, humanos, não conseguimos fazer isso, ter tanta coisa e ter tanta gente ainda passando mal. Um livro atual, né? Estou emocionada porque você me fez voltar muito longe e vi um assunto que pouco mudou. Eu acho que mudou a decoração. Nessa questão da agricultura brasileira, ok, está mais moderninha, mas a gente ainda tem uma produção, como tudo no Brasil, é monopólico, né? Político também, monopólio de tudo. Então, até na parte de transformação, que é uma área que você trabalha mais de perto, a gente tem grandes players, poucos micro players e médios, né, médios atores, menos ainda. Então, a gente ainda funciona nisso, e é muito difícil lutar quando você tem o rei ainda, que decide muita coisa, que manda no governo. Isso é uma coisa que, infelizmente, ainda não mudou tanto, apesar da gente mudou, eu acho que, como você falou, a agricultura em si, tecnologia mudou, o Brasil hoje em dia tem uma importância mundial nesse sentido, pena que o Brasil continua não se autovalorizando, então essa agricultura é uma agricultura de exportação, é uma agricultura que acaba cada vez mais sendo monocultura, né, muito de soja, diminuindo cada vez mais as áreas de produção arroz e feijão, que é de norte a sul, de leste a oeste, ainda uma base da nossa alimentação, então é uma pena voltar tudo isso. Essa questão de como ele divide, né, e eu só lembrar que quando eu comecei a trabalhar, no final dos anos 88, 89, a gente trabalhava numa equipe na cidade de São Paulo, em que a hipótese, né, desse pesquisador, Fernando de Nobre, que era um pediatra, nutrólogo muito conhecido na época, era de que em São Paulo, na cidade de São Paulo, a fome não era por falta de alimentação, era uma relação mãe e filho, era muito contemporâneo tudo isso. Hoje em dia, eu sinto que a gente ainda tem isso numa cidade de São Paulo, não no estado de São Paulo, mas a gente segue por uma coisa mais drástica também, né? A falta de opção, falta de poder comer e chegar ao acesso à alimentação. Essa questão do respeito à emancipação, gente, a gente podia ficar dias aqui, Maria Cláudia, eu vou voltar para você, em 2024 a gente vai fazer um ano inteiro para discutir sobre fome, porque é um assunto que não se esgota, essa 1h30 vai ser muito pouco, Luciana. Respeito e emancipação, será que desde que Dom Pedro decidiu politicamente, malandramente, falar eu fico, né, se é para o bem da nação, diga que eu fico, será que existe tanto desses países, né, latino-americanos, como africanos e como uma parte da Ásia, será que existe um interesse político de emancipação? Será que não é interessante, como fez o último governo brasileiro, como estratégia econômica, financeira, de realmente deixar a moeda fraquíssima para ter mais inversão externa e alguns que exportavam enriquecerem e a população empobrecer, inclusive pela diminuição de 30% de alimento básico? Não sei se existe, é uma questão, né? Coragem até temos, mas será que tem vontade? Será que esses políticos têm vontade? Não, vamos, né? O latifúndio que você falou, né? Logo no começo, quando você coloca na introdução
né, daquele outro autor que faz essa introdução. Quer dizer, é tudo que a gente não tem, tudo onde que o Brasil, né, o Brasil, a África, não falo só do Brasil, uma boa parte da África, uma boa parte dos países latino-americanos e como países orientais, é tudo aquilo que a gente não tem e que não é cavocado realmente para fazer aquela lista toda, né, de que deveria ser. A mesa do trabalhador, será que alguém realmente pensa nessa mesa do trabalhador? Isso é uma questão mundial, né? Eu vejo aqui na França a questão dessa reforma do nosso presidente atual, que é vai um pouco na contramão do que o povo hoje quer, porque esses jovens europeus agora, eles querem paz, sossego, valorização, querem ter uma vida de qualidade, e esse presidente está indo na contramão. Mas será que alguém pense, e digo mais, porque a gente entra nessa história de vamos ser veganos porque o animal é maltratado, mas e aquele cara que ensaca o arroz para a gente comer, que é da nossa mesma espécie, né? E aquele que moe o trigo, né? Não moe o trigo ainda, mas que está ali em situações horrorosas para a gente comer. Então, isso é uma coisa que eu falo também, né? Não só todo trabalhador. Será que a gente pensa nele? A gente pensou, né? A gente pensou muito nos enfermeiros e nos médicos durante a pandemia, mas hoje em dia a gente não pensa mais. A gente deu graças a Deus que os lixeiros existiam, porque a cidade se manteve limpa, mas hoje a gente já esqueceu. Isso é uma coisa muito humana, né? A gente esquece do vizinho a qualquer momento. Será que globalmente a gente conseguiria? Achei interessante esse respeito quando ele fala e você foi citando essas questões todas dos preconceitos que a gente cria e que por vezes são condições a quais as pessoas são submetidas e que causam comportamentos que não têm nada a ver com uma vontade, e eu sei que é triste, mas muitos dos meus conterrâneos ainda dizem que pobre não quer trabalhar, que pobre é preguiçoso, né? Agora vai nascer lá longe, vai ter essa vida completamente difícil para ter vontade de acordar às 4h30, porque só eles acordam, né? Só eles pagam crediário. E muita gente que fala que eles têm preguiça de trabalhar não termina de pagar o crediário porque é amigo do juiz. Né? Então, assim, agora que estou politizando, né? Estou levantando bandeiras. Mas essa questão do preconceito é muito interessante, mas eu tenho um certo medo, porque a gente ainda pensa como a gente quer pensar. E eu sei que já tem, mas eu pouco vejo, vamos resolver a situação da Amazônia com o que há na Amazônia. E não com o que a gente do Sudeste acha que eles têm que comer. Esse do que eu acho que eles têm que comer, do que eu acho, porque a ciência disse que esse alimento é bom ou não. Então, esse tipo de proteína que ainda o José de Castro foi delicado, mas acho que ele ainda tinha aquela cabeça um pouco normativa do que era uma alimentação adequada. E mesmo quando você fala, e eu me pergunto, né, dessa questão de proteína animal, ingestão de proteína animal que é inadequada, mas a gente tem certos países que não tem essa proteína animal e a população consegue, bem ou mal, se sair, né, mais ou menos, dali. Mas eu acho que também tem uma questão que talvez a gente possa colocar aqui, que é a epigenética, e tem muitas coisas, que linhagem genética tem esses brasileiros todos. Será que eles podem se dar o direito a não consumir alimentos, né, proteína de origem animal? Isso eu acho que também coisas que a gente poderia começar a pensar. Isso, né, esse é o meu medo, que ok, mas eu acho que a gente tem que modernizar essa maneira de ver de como é que essas zonas vão se alimentar, como eles podem se alimentar, e não a gente trazer barcos e barcos e barcos, como aconteceu com os Yanomamis, né? Cadê o antropólogo para ir lá? Saber o que eles estão querendo? Como é que a gente vai ajudar eles a saírem dessa situação da maneira que lhes é mais confortável, mais cultural, mais respeitável? A gente acaba fazendo isso. E eu falo sempre, acho que é já quinta, sexta, quantas vezes eu repito isso, né? Aquela doação de alimento me dá uma angústia. Porque será que o arroz que eu estou doando é aquilo que a pessoa quer, que ela vai precisar? Eu sei que eu estou dando arroz porque eu aprendi na faculdade que arroz é um alimento melhor do que alguma outra coisa. Então, uma pergunta que eu acho que seria uma boa modernização nessa maneira da gente ir encontrar recursos, como já falava a Duflo, não estou lembrando o nome dela, essa economista que ganhou o prêmio Nobel, Esther Duflo, que é isso, a gente tem que ir lá e saber o que é melhor para eles através deles. E o que o marketing, publicidade e comunicação falam, é ali. Quem interessa é a pessoa, é o público-alvo, e não a gente decidir por eles.
A fome histórica, que triste. Falo, né? Comecei com a história do ET, né, ou do marciano que chegasse aqui, entender que história que não passa, né, e que desde sempre essa angústia de que estamos, né, 2023 depois de Cristo, mas a gente ainda pensa como um primata, a gente ainda se mata, né, a gente até juntou, primata que ainda se mata. Os fatores políticos, o preconceito, e a minha pergunta, que eu já falei de tudo isso, o que é um alimento realmente, né? Será que leite é para todo mundo? Né? Não quero fazer apologia contra, é só para falar assim, que será que é para todo mundo? A questão dessa ideia, de novo, a farinha de trigo importada, porque a gente decidiu naquela época que tinha que comer farinha de trigo lá naquele local, que talvez a farinha de mandioca fosse mais feliz. Mas isso eram coisas que a gente pensava depois, e acho que eu já acabei, mas assim, muito interessante, é um livro que eu acho, né, até minha mãe está vindo para cá, já escrevi para ela, mãe, compra mais um para mim, que eu preciso reler esse livro, que eu acho que a gente tem que ter, acho que deve ser essa coisa, a gente ler, reler, 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 e até fazer projeto para falar mais ainda disso, porque é uma questão que fica ocultada, né? Qualquer tipo de fome, que seja crônica, que seja aguda, que seja por causa política, que seja de guerra, o mundo inteiro ainda passa fome. Gente, falei demais, agora abro para vocês. Luciana, muito obrigada, porque foi assim, riquíssimo, até os detalhes nutricionais que você passou para a gente, que deu para rever, que foi muito interessante. Vitaminas que eu já nem mais me lembrava, adorei tudo isso. Quem quer começar por São aí? só, fechar, são 77 anos, né, da primeira edição desse livro e, infelizmente, ainda é uma realidade, né? Sim, verdade. Maria Cláudia, vamos lá. Você é até melhor que eu para falar tudo isso. Pronto. Eu queria fazer alguns comentários e também ouvir a Luciana com relação a algumas coisas de atualidade, né? Até porque, além dela saber bastante do que ela apresentou, ela está num lugar central no Brasil. Então, assim, primeira coisa que assim, eu adoro ouvir Juliana falando, porque eu acho que ela pega assim, as falas legitimadas, as falas hegemônicas, e puxa aquela pontinha assim, sabe? Quando está debaixo do tapete. Espera aí, deixa eu ver aqui, né? Então, eu acho isso muito bom, porque isso melhora a nossa condição de diálogo, eu acho que melhora a nossa condição de escuta, né? E eu acho que ela expõe mais dados para as relações de troca comunicativa, que, de alguma forma, ilumina um pouco o nosso processo de alternativas. Não precisa, né, a gente dizer que agora não quero mais soja aí no Centro-Oeste, né, Luciana? Mas eu acho que se a gente começa a ver que tem algumas outras alternativas, a gente começa mais a cogitar isso. E a minha pergunta vai mais ou menos por aí, porque eu fiz um trabalho recente de ver as políticas de década de 60 para cá, que eu estava estudando leite em pó. Mas, assim, isso me vem muito à cabeça quando você está falando, porque, assim, tem muita política, Luciana, de ajuda ao agricultor, de estatuto da terra, né? Você tem, nesse período, a maior parte das políticas não são de alimentação. Na década de 70, a gente começa com o PNAE e outras políticas de alimentação. E assim, a gente vê que não é isso que aconteceu, né, Luciana? A gente tem um texto, tem uma proposta, mas tem aquelas pessoas que vêm com aquelas figuras muito discursivas, né? Mas um discurso hegemônico contra a fome e tal, e vão, de alguma forma, na ideia de que se eu produzir muita velha ideia caquética, que a gente vê que as pessoas se agarram, que se eu produzir muito, que o agronegócio é que leva o Brasil para frente. Bom, eu não acho que você está dizendo a mesma coisa quando você mostra o que você mostra, né? Quer dizer, não é que não preste nada, não é isso, não se trata de bom ou mal, certo ou errado, mas, assim, é como saiu numa última matéria que eu li, é os ogronegócios, né? Porque eles ganham subsídios, porque eles têm isenção de impostos, porque eles têm uma série de questões socioeconômicas que colocam eles numa posição privilegiada em relação à agricultura familiar, que eu sou altamente simpatizante da agricultura familiar ou da história dos pequenos agricultores, porque a gente vê que o MST, com uma terra pequena, produz arroz para caramba, entendeu?
e na pandemia tem toda a história, mas vamos lá, senão eu também falo muito. A minha questão para você é assim, dá um mapa, na sua opinião de pesquisadora, de quem está vivendo aí nesse centro-oeste do Brasil, dessas questões socioeconômicas, porque você acha de fato que tem disputa, que tem briga, que tem cacife, agricultura familiar, os pequenos agricultores, ou sem chance? Tem algum movimento? Você que é do Conceia, assim, claro que a gente é animada, mas dá uma atualizada aí, porque assim, eu estou agora em São Paulo e eu sou do Rio. A gente, no meio da cidade grande, a gente vê um campo por essas notícias que Juliana está criticando, elas são hegemônicas, elas são enviesadas, a não ser quando tem uma história tipo assim da Cargill, né, agora. Aí joga a bomba e tudo no ventilador, para não falar palavrão, aí é outra coisa. Então, fala um pouco do teu sentimento em relação ao que você está vendo aí, com tudo isso que você apresentou, diante de tudo isso que você apresentou. Não sei se eu estou pedindo demais. Vou tentar, tá? É complicado falar de um sentimento, porque às vezes né, é confuso até para mim, né? Tem sido cada vez mais confuso. Eu acho que quanto mais a gente se aventura, né, em outras áreas, em outros desafios, né? Estar no Conceia tem sido um desafio, né, constante para mim. Primeiro, por não ser nutricionista, então, no começo eu recebi muitas críticas e muitos nariz tortos para isso, mas aos poucos fui, né, tenho tentado conquistar as pessoas, tanto, né, governo como sociedade civil, e tentado mostrar que eu estou aqui para ajudar, e eu acho que essas visões complementares, e estou trazendo outros profissionais para dentro do Conceia, porque se a gente não tiver visões complementares, a gente não vai chegar a lugar nenhum, né, na minha opinião, pelo menos, né, e temos avançado, mas, infelizmente, a gente ainda esbarra muito na questão política, né, e quando eu falo questão política, não é nem só nas pessoas que estão na política, porque às vezes essas pessoas que estão na política, elas sabem o que é preciso para se transformar, elas querem fazer aquilo, mas sempre tem alguma coisa política acima que as impede. Isso eu vivo constantemente essa situação, né? Agora, né, com essa mudança de governo, com essa volta do Conceia, né, nacional, a gente tem tido aí um certo estímulo, uma certa até pressão, né, para resolver alguma situação, né, mas mesmo assim ainda é difícil. Vou tentar explicar o porquê. Só voltando ali na sua primeira fala, né, os grandes, né, os poderosos do agro, né, o agro é pop, o agro é tudo, né, que a gente, além de ter, né, e os subsídios que você citou, eles têm o que acho que é primordial, que é a questão aí da informação técnica, né? Então, nós temos aqui no estado do Mato Grosso uma equipe, assim, uma política governamental para a parte da agricultura familiar até interessante, né? Temos ali o pessoal técnico mesmo que vai a campo e tal, mas ainda acho que é um pouco desorganizado. Então, a gente tem Empaer, tem Sebrae, tem a própria, né, Secretaria de Agricultura e Abastecimento aqui, tem vários órgãos que, assim, dão muita força técnica, mas ainda assim, porque é um pouco desorganizado no sentido assim, né, vai lá dar aquele treinamento, mas às vezes falta o acompanhamento. E aí, por falta desse técnico permanente lá no campo, essa agricultura familiar, ela não vai para frente, né, ela acaba ali, né, ela empaca. Eles receberam conhecimento, viram que é legal, que é possível, mas como não tem aquele acompanhamento constante, aquela rastreabilidade que, né, os grandes aqui têm, uma Bom Futuro da Vida, ou, enfim, né, acabam não indo para frente, tá? Então, tem essa questão aí, né, Maria Cláudia? E, assim, eu acho que eu tenho mudado um pouco a minha visão, né, por ter vindo de uma escola agrícola, né, sou formada na Exalc, por ter vindo de uma escola agrícola, a gente sempre vem com o agro é importante, o agro é... Eu realmente acho que o agro é importante para movimentar a economia brasileira, né? Realmente, ele leva, né? Tem um papel ali bastante importante na nossa economia, mas eu acho que ele pode... É o que eu tenho tentado, né, pensar e entender, e acho que é factível, que eu acho que ele pode coexistir com as agriculturas familiares, né? E eu acho que se a gente conseguisse
que esse lance, né, se tornasse realidade e as pessoas entendessem isso, que não precisa ser uma coisa ou outra, porque, assim, né, até pela minha formação também, eu não posso fechar os olhos, eu não acho que uma agricultura familiar, né, no Brasil, pelo menos não a curto prazo, e talvez nem a médio prazo, ela não vai alimentar o nosso Brasil, né? Então, a gente precisa ali né, dos grandes, né, do agronegócio mesmo, ali, ele também emprega, ele também, né, enfim, né, gera alimentos para o mundo todo. Mas eu acho que ele não pode ser um impeditivo, e ele não deve, né, ser um impeditivo para a coexistência na agricultura familiar, que é nesse sentido que a gente tem tentado trabalhar aqui, né, no nosso estado. Porque a partir do momento que eles coexistem, eles vão atender um nicho também, né? Então, os agricultores, hoje nós temos um nicho de consumidores que estão em busca dessa agricultura familiar, né? E, inclusive, até de alto poder aquisitivo. Então, aí a gente resolve duas situações, né? Aquele consumidor que tem alto poder aquisitivo, porque, vou falar assim, bem sério, infelizmente, e hoje é quem pode pagar pelo produto da agricultura familiar, pelo produto orgânico, porque ele é mais caro, como ele é pequeno, ele tem pouca produtividade, né? Pouco tecnificado, então ele é, né, mais caro, ele chega a ser 2, 3 vezes mais caro na gôndola do supermercado. Então, a pessoa que está ali com pouco recurso, está passando fome, quando ela vai na gôndola do supermercado, ela, primeiro que acho que ela nem sabe a diferença de um orgânico, ou de um, né, da agricultura familiar e de um, né, ali do agro, mas ela vai escolher o que é mais barato. É por isso que ela vai escolher o arroz, por isso que ela vai escolher a farinha de trigo, porque vai render mais lá na casa dela, né? Então, assim, é tanta coisa que a gente precisa pensar e repensar e mudar, que é difícil falar, né, que só pensar no agronegócio, né, vai ser a solução. Eu acho que a gente tem que pensar em formas de coexistirem, como é na Europa, né? A Ju acho que pode falar melhor que eu, né? Então, porque a gente vê, como é que na Europa, né, a agricultura familiar, ela tem peso, ela é valorizada, ela consegue ser autossuficiente, né, tanto para quem está produzindo, como, né, chegar até a população, mas por que que a gente não consegue pensar em algo assim? E aí eu acho que vai partir até desses agricultores familiares, que é uma grande dificuldade que eu sinto aqui, entenderem que eles precisam se tecnificar. Tá? E quando eu estou falando de tecnificação, não estou falando de grandes maquinários, nem nada assim, mas eles precisam ter um conhecimento mínimo daquela produção, daquela terra, para fazer certo, para que esse certo chegue com regularidade ao mercado, né? Que é o que nos falta, é regularidade daquela produção e produção de qualidade. Né? Ju, quer complementar, Ju? Eu não sei se terminou, era só para falar isso assim, do que cuidado, né? O que a gente vê de longe. Primeiro, a Europa tem toda uma história de território que eu acho que é incomparável com do Brasil, principalmente. Não sei os outros países menores da América Latina. Então, a gente já tem uma divisão aqui já historicamente, por causa dos condados, na época feudal, essas pequenas regiões e os países são pequenos, então já é pequeno. Então, alguém já pequeno já representa alguma coisa. Tá? Não é porque realmente seja valorizado, vamos valorizar. Hoje, sim, está na moda, porque esse povo mais jovem, que tem lutado muito aqui, muito ativo, né? Os jovens europeus estão muito ativos, a Leti depois pode me confirmar se em Portugal também, mas eles estão muito ativos com essa questão do clima, sim. Hoje há uma hipervalorização por parte da população aos pequenos, mas não que os grandes ainda esmagam os pequenos. Existe uma grande discussão dessas certificações que supervalorizam no bom sentido, né, que valorizam adequadamente os produtos e os produtores, porque os pequenos não conseguem pagar para ter uma OAP, uma indicação geográfica. Então, existe uma luta para que eles também possam. Então, só para falar assim que, cuidado, é mais bonitinha a história, mas por dentro o bastidor também tem barracos. Tá? Então, sim, existe, mas porque realmente aqui alguém que tem já uma propriedade de 500 hectares, ele é uma pessoa já grande. No Brasil, você ter 500 hectares já é, tá bom? Já não é tão grande assim, tá? Então, é histórico. Desculpa de cortar. Não, imagina. Só para finalizar, aí que a gente sente ainda muita dificuldade de organizar esses pequenos. Né? Então, só para vocês terem uma noção, eu estou tentando há alguns meses já iniciar um projeto aqui, que como acaba que eu sou da universidade, eu trouxe muito para próximo, que acho que na verdade, quando eu aceitei o convite de ir para o Conceia, foi minha intenção, foi exatamente essa,
a universidade sair dos seus muros e chegar até a sociedade. Então, quando eu aceitei esse desafio, não ficou para trás a universidade, eu trouxe a universidade comigo para o Conceia, né? Até porque lá no Conceia a gente, embora seja ligada à prefeitura municipal, a gente não tem, a gente tem autonomia, né, para certas decisões, mas tem recursos zeros, né, e equipe técnica zero, praticamente. Então, eu acabo trazendo, né, a universidade para junto do Conceia para poder gerar informações para que a gente possa trazer, né, as propostas de soluções, as propostas de políticas públicas para essa questão da segurança alimentar e nutricional. Mas aí a gente estava com um projeto ali, né, bem espelhado num projeto que a professora Thaisa, da Exalc, fez em Piracicaba, que é aquele selo, né, regional de produção de produtores. Queria trazer isso para cá, essa ideia para cá. Só para vocês terem ideia, eu não consigo obter uma lista dos produtores do município de Cuiabá. Ninguém, cada um me dá um número. A Conab me dá um número de produtores, Secretaria de Agricultura me dá outro número. Não tenho. E me dá entre aspas, porque agora, de fato, ninguém me deu essa lista ainda. Estou esperando autorização para me disponibilizar essa lista. E eu preciso dessa lista para poder fazer um inquérito, um questionário, para saber o que eles produzem, qual é a capacidade produtiva, para aí, então, depois trazer a universidade, para ensinar o que for preciso, para ajudar tecnicamente no que for preciso, para aí depois a gente fazer a proposta de criação do selo. Mas eu estou empacada. Era a minha meta esse ano, isso, nós já estamos em maio, eu não consigo ter acesso à lista. Né? Então, é complexo. Eu acho que eu não sei se eu te respondi, Maria Cláudia, né? Me desculpe, porque é tanta informação, mas, né, é complexo. Respondeu sim, eu adorei saber as coisas todas que você falou. Giane quer fazer uma pergunta. Gente, a gente vai ter que fazer um dia só de perguntas e respostas. Bom dia, eu vou me apresentar, né? Eu sou bióloga e nutricionista, trabalho como nutricionista há 5 anos. E o município que eu vivo é interior do Rio de Janeiro, em Campos, que tem uma realidade muito diferente de São Paulo, por exemplo. Talvez um pouco parecida com onde Luciana vive, em Cuiabá, principalmente com relação a esse cadastramento dos agricultores. Quando eu entrei na nutrição, eu era muito iludida, na verdade, que eu tinha toda uma visão muito funcional, talvez até muito focada no nutricionismo. E quando eu realmente comecei a atender na clínica, eu comecei a mudar meu modo de ser. Eu comecei a ir à feira e comecei a interagir com os agricultores. Foi quando realmente eu fui descobrir, realmente conhecer os alimentos e ter uma visão muito real de como a gente poderia trabalhar com a questão não só de nutrição, mas com fome, que é muito presente aqui no município, inclusive dos próprios agricultores. Eu vi que os agricultores passam muitas necessidades, né? Eles vendem e não comem. E a demanda de produção é muito o que o consumidor demanda, né? Então, eles acabam mudando parte do que já produziam, aquela produção de raiz, né? Desde mandioca, aqui, inhame, que é muito tradicional, batata doce, e modificam, acabam, às vezes, plantando coisas que são de culturas distintas. E aí, pegando o gancho um pouco que a Luciana falou, sobre a agricultura familiar não conseguir, talvez, atender. Eu ainda tenho muita dúvida, porque a gente ainda não teve uma experiência, um subsídio suficiente para que esses agricultores conseguissem, de fato, produzir localmente e que pudesse atender às nossas necessidades como país. E a própria exportação, acho muito importante, mas às vezes a exportação ela também é muito focada no nutricionismo em si, quando você fala que o açaí é um superalimento ou que o café deveria ser utilizado por diferentes culturas e que aquele alimento passa a ser um alimento muito importante para outros países e que você pensa assim, até que ponto, né, vale a pena você ter tanto esforço em termos de exportação um alimento em que você, quando não está alimentando a própria população, né? Isso é uma coisa que me preocupa muito. E aqui em Campos é uma realidade muito diferente, porque os agricultores que hoje fazem parte da agricultura familiar e que têm uma diversidade, eu vejo pelas feiras que eu frequento, eles vêm de uma escravidão. Eles eram cortadores de cana, eles não sabiam produzir. Então, é muito diferente de um imigrante italiano
ou alemão, e que já tinha uma propriedade, e ele herdou aquela propriedade de sei lá quantos mil hectares, e que ele já tinha formas de cultivo até mesmo do sistema florestal. Você sair de um corte de cana e você passar a produzir alimento, você acaba sendo ainda, de certa forma, comandado por alguns grandes proprietários ou quem comanda o mercado. E aqui o subsídio ele é mínimo, né? A gente participei essa semana junto com um pessoal que é do Conceia, e a gente, no estado do Rio de Janeiro, de 92 municípios, só 24 municípios estão com Conceia estabelecido, né? Então, isso é muito triste, se a gente pensar que é um estado que passa muita fome, mas é isso. Eu só queria colocar um pouco a minha realidade, que é muito distinta, e o próprio cadastramento dos agricultores aqui é também difícil, mas muito resistente. Eu acredito que está se construindo muito, até em termos de agricultura urbana, é um espaço muito interessante, que eu acho que tem um potencial também muito bacana e que é possível a gente até conseguir sanar essa questão da fome. Bom, Jane, obrigada. Luciana, eu vou deixar você comentar. E, gente, infelizmente a gente tem só 4 minutos, mas voltamos daqui a um mês com a Agonia da Fome, um livro que a Arlete me indicou, que Maria Cláudia conhece a autora, e a gente vai voltar a falar de fome. Luciana, eu deixo você, né, dialogar um pouco com a Jane. Sinto muito para quem não conseguiu, mas voltem, que a gente volta a falar disso, porque é um assunto inesgotável. Já agradeço, que vou deixar a Luciana finalizar, agradeço quem esteve por aqui, quem se inscreveu e vai assistir depois, porque é um assunto que realmente, quem sabe um dia, não sei se vai ser a nossa geração, se a gente ainda vai estar vivo, mas a gente não pode deixar de lutar por isso, né? Pensemos isso mesmo. Luciana, te deixo então finalizar por aqui. Obrigada, Daiane. Arlete, obrigada pela dica do livro. Leiam lá. A dica da Obrigada, Arlete. Giane, pela colocação. É bem isso mesmo. Acho que é trabalho de formiguinha, né? Trabalho de formiguinha, e concordo com você. Quando, né, falei ali, fiz uma fala, eu não sei se abasteceria, né, todo o nosso Brasil, toda a população, mas acho que a gente tem que trabalhar para, quem sabe, um dia chegar lá, né? Mas é complexo, gente. A gente tem que ser realmente um trabalho de formiguinha e ir fazendo aí, né, essas tentativas de economia circular, e aí fazer com que esses produtores se estimulem, e principalmente, gente, a gente fazer com que os jovens se fixem no campo. Só para vocês terem uma noção, para fechar aqui minha fala, Cuiabá, apenas 2 ou 3% da população é rural, né? E praticamente 80% é idosa. Então, ações também que fixem, né, o jovem no campo são importantes para que isso seja realidade, né? E aí é estimular, né, turismo rural, estimular, né, valorização ali dessa atividade, que é outro grande desafio, tá? Ju, dava assim realmente para falar horas e horas. Agradeço aí a oportunidade, né, esse desafio, que acaba, né, estimulando a gente a pensar, ouvir outras opiniões, a gente vai formando as nossas, vai mudando. Acho que é isso, estar em evolução, é sempre ir mudando, né, nosso pensamento, e às vezes vê que a gente está errado no nosso pensamento, que a ideia do outro é melhor, e bora seguir a ideia do outro, né? Então, muito obrigada por essa oportunidade. Eu que agradeço, acho que todo mundo aqui, né? Foi maravilhoso. Obrigada, Márcia, obrigada, Jane, obrigada a todos. E voltemos, daqui a um mês vai ser também maravilhoso, porque é uma visão semiótica da fome, é uma outra maneira de perceber, e também, assim, olha, quem puder ler já o livro, já está liberado, né? Já tem PDF, dá para ler em PDF, é algo assim que a mim mudou minha perspectiva de muitas coisas, é muito interessante, né? Muito, muito bom livro. Voltem, muito obrigada. E assim, em relação aos jovens, assim, a Europa também vive isso, o envelhecimento da população rural, o desespero, assim, mais ou menos, né, de todo mundo que trabalha com agricultura, de como é que a gente vai se alimentar daqui a 30 anos, porque essas pessoas já não vão mais produzir. Mas existe também, a gente pode falar um dia, essa questão de estatuto de jovem agricultor, facilidades para trazer as pessoas de volta para o campo, e Portugal é um grande líder nisso também, tá? Só para complementar aqui. Gente, muito obrigada, então espero vocês daqui a um mês, acho que é dia 11 de junho, não sei se vocês vão ficar sabendo, e a gente vai falar mais um pouquinho. Desculpa não deixar mais tempo, mas infelizmente fomos nós que inventamos
chamado relógio. Beijinhos. Obrigada, pessoal. Obrigada, Até obrigada. Bom final mais. de semana para vocês. Tchau, tchau.